Olá pessoal, tudo bem? É um prazer para mim e uma honra estar participando desse evento ao lado de grandes nomes do BI do Brasil. Quero deixar aqui meus parabéns para o Rafael, meu muito obrigado pelo convite. Vou começar me apresentando então. Meu nome é Leonardo Karpinski, eu sou mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina e possuo certificações PMP, Scrum Master e sou certificado pela Microsoft também. Trabalhei durante 7 anos com desenvolvimento e gerenciamento de projetos de software, voltados para a engenharia. E hoje trabalho como Data Scientist e consultor em Business Intelligence pela Clint Solutions, que é uma consultoria voltada para a transformação digital que fica aqui em Floripa. Esse aqui é o meu perfil do LinkedIn. Quem quiser se conectar comigo, por favor, será um prazer. Vamos para a apresentação então, que será sobre aplicação do Power BI no engajamento e monitoramento da saúde de clientes. E quantos de vocês aqui não conhecem empresas de software que não fazem ideia de quem são seus clientes, não sabem quais features eles utilizam, não têm previsibilidade de churn e de upsell, ou seja, não conhecem nada da sua base? São muitas empresas que estão assim nesse estágio no Brasil, e muitas mesmo. E uma aplicação fácil para isso, uma solução simples, né, para a gente contornar esse problema, é a criação de dashboards, para a gente monitorar o engajamento deles, para monitorar a saúde dos clientes. Isso a gente consegue fazer, por exemplo, com o Power BI, conectando o Power BI na base de clientes. Então, como é que eu dividi a apresentação aqui? Eu dividi em dois tópicos. Primeiro, a gente vai mostrar um diagnóstico de um estudo de caso exemplo que eu criei, para a gente entender melhor aí a aplicação desse problema. Depois, a gente vai ver essa solução no Power BI, tá ok? Então, qual que é o problema aqui que a gente criou? Então, é uma empresa chamada Distsoft, que ela é o mais completo software de gestão para distribuidoras. E qual que é a percepção do gestor? O gestor diz que o produto é o melhor do mercado, porém, eles não sabem quais features são utilizados e quais não. Eles possuem apenas suporte técnico para atendimento reativo, e, portanto, eles não sabem quando que os clientes vão sair. E a taxa de churn é alta, e muitas vezes o cliente já sai no segundo mês de uso. Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder confirmar essas informações é ter nossas métricas de negócio estabelecidas. Então, a primeira métrica que é mais importante, né, que é o pesadelo de todas as empresas, é a taxa de churn. Então, a taxa de churn é simples, né, clientes cancelados dividido pelo número de clientes no início do mês. O churn revenue, o revenue churn, é o valor recorrente mensal perdido devido aos cancelamentos. A taxa de churn revenue é o revenue churn, né, dividido pelo MRR no início do mês. E o que é o MRR? Né? O MRR é o valor total recorrente mensal que a gente tem na nossa carteira. E o Revenue Upsell é o aumento no valor recorrente mensal devido ao upsell. NMRR é o novo valor recorrente mensal, então ele considera apenas os clientes que entraram nesse mês, tá? Então, por exemplo, entrou 10 clientes que pagam R$ 100, então meu NMRR é R$ 1.000, tá ok? E o que é o MRR, né? Aqui a gente confirma ali o que eu falei ali em cima. É o valor recorrente mensal. Então, como é que a gente calcula? A gente tem o valor recorrente mensal do mês anterior, a gente pega esse valor, soma com o NMRR, com o novo, daí soma com o Revenue Upsell e diminui o churn. Beleza? Então, vamos fazer um exercício aqui do nosso problema. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que estão as métricas de negócio dessa empresa. Então aqui eu criei um problema simples, né, pequeno, para a gente poder fazer essas contas na mão aqui, né, e entender de forma mais fácil. Então eles têm, deixa eu pegar o mouse aqui. Tiveram 15 clientes novos no total, o NMRR aqui de 8.600, tiveram 3 upsell durante toda a história da empresa, R$ 940 de upsell, 5 churn, esse aqui é o valor de churn. Então, 33% de churn, né, que é 5 dividido por 15, né? 5 dividido por 15, 33% total. E de revenue churn percentual, é esse valor aqui, dividido pelo valor total que eles já receberam. E como eles tiveram 5 churns, atualmente eles têm 10 clientes. E o total que eles estão recebendo na carteira deles é 6.480. Tá ok? Esse dashboard aqui foi o que eu criei, é o do resultado, né, que a gente criou pelo Power BI. Eu não vou conseguir entrar em detalhes de como montar ele, mas se vocês me acompanharem, eu vou dar um workshop em abril, onde eu vou detalhar ponto a ponto como criar esse dashboard aqui, tá? Aqui nesse gráfico aqui, ó, a gente tem
a divisão dos valores por pessoa do atendimento. Então o Anakin aqui, Anakin Skywalker é uma pessoa, Darth Vader é outra e o Han Solo é outra, tá? Então nós temos 3 pessoas no atendimento aqui, ó. E cada pessoa é responsável por um número X de clientes, tá? Então na carteira do Anakin, ele teve esse valor aqui de churn, esse valor aqui de novos clientes e teve esse aqui de upsell. O Darth Vader é semelhante e o Han Solo semelhante. Então o que a gente pode perceber aqui já? Que o Han Solo provavelmente é a melhor pessoa de atendimento, né? Porque ele conseguiu o maior valor de novos clientes e o menor churn e o maior upsell. Então ele conseguiu ser melhor em todos os 3 pontos. Aqui a gente tem um gráfico de rosca que diz, que separa, que divide qual que é a quantidade de planos, né, por cliente, né? Quantidade de clientes por plano, aliás. Então teve 7 clientes que entraram no plano Basic, 2 clientes que entraram no plano Premium e 6 que entraram no plano Pro. Temos aqui também um gráfico de rosca com motivo do churn. Então, um cliente desistiu por motivo financeiro, provavelmente problemas financeiros da empresa dele, tá? 2 por preço, ou seja, acharam o software caro. E 2 não gostaram do produto. Aqui eu tenho um filtro mês a mês, que eu não consigo clicar aqui porque eu estou no PowerPoint, mas no Power BI depois eu posso mostrar. Que eu vou filtrando aqui mês a mês, eu quero saber pontualmente, né, mês a mês esses valores aqui, tá? Então, novamente, o que ele está mostrando aqui para mim é o valor total de todos os meses, porque eu não tenho nenhum filtro aqui aplicado, ok? E aqui a gente tem o histórico de clientes e receita. Então, são aqueles valores lá do gráfico anterior, só que distribuídos ao longo do tempo, em forma, né, ao longo do tempo aqui, mês a mês. Então, clientes novos, azulzinho, churn o roxo, ao longo do mês. E aqui é clientes ativos, mês a mês, tá? Então, aqui eles foram crescendo, perderam cliente. Foram crescendo, perderam cliente. E o MRR acompanha, certo? Aqui, aquisição e perda de receita por mês. É semelhante a esse gráfico aqui, né? Só que em termos de valores. E aqui é o nosso mês a mês, na variação mês a mês do MRR. Então, olha, vamos olhar aqui, ó. Primeiro valor aqui bem verde alto aqui, tá? É porque eles não tinham nada antes, né? Então, a receita que entrou deu 100% de aumento. Depois foi baixando o percentual de aumento à medida que foi entrando mais clientes. Aqui teve mais queda no valor recorrente mensal do que ganho, né? Porque foi essa queda aqui, ó, que deu. Tá, ok? E assim vai. Então aqui está a variação mês a mês, eu consigo ver quais meses foram positivos e quais foram negativos. Beleza? Porém, qual que é o problema da gente ter apenas essas métricas de negócio para monitorar a saúde da nossa empresa? Qual que é o problema disso, né? É que as métricas de negócio, churn, upsell e tudo mais, elas são indicadores de resultado. São lagging indicators. Só que a gente precisa de indicadores de tendência, a gente precisa prever churn, a gente precisa ter uma previsibilidade das métricas. Então não basta apenas a gente chegar no final do mês e ver lá quanto é que foi o churn, quanto é que foi de upsell e achar que está tudo certo. Não, a gente precisa ter uma previsibilidade desses valores. Então a gente precisa de leading indicators. Então qual que é a diferença dos dois tipos de indicadores? Lag indicator são métricas de resultado, indicam uma ação já ocorrida. E essa ação a gente não consegue mais modificar o seu resultado, né? Então elas analisam o histórico e elas são ótimas para mostrar como foram os resultados no período. E o que é o leading indicator? São métricas que sugerem como os resultados podem ser no futuro. Ou seja, a gente consegue prever como serão os valores dos lagging indicators. Então, os leading indicators dimensionam as atividades que influenciam diretamente no atingimento dos resultados, olhando para o presente e ajudando no planejamento futuro. Tá ok? Então, toda empresa de software que tem recorrência de clientes que pagam recorrente, elas precisam ter uma previsibilidade de como será o final do mês, de como será daqui a 2 meses e tudo mais. Tá ok? Então, vamos fazer um exercício aqui. Quais seriam os lagging e os leading indicators em um setor de vendas, por exemplo? No setor de vendas, a gente tem etapas, né? Então, por exemplo, a etapa de qualificação, depois tem a etapa de diagnóstico, depois de proposta, depois negociação e fechamento. Então, por exemplo, o número de propostas enviadas é um leading indicator. Pode ser um leading indicator.
Número de telefonemas que o nosso pré-vendas realizou é um lead indicators. E o que é o lag indicator, né? É o resultado do final do mês do fechamento. Então, fechamos 5 clientes. Esse é o lag indicator. Certo? Então, para todo o setor de vendas, marketing, todo pós-vendas, todos eles têm lagging e lead indicators. E a gente precisa dos dois para poder ter uma previsibilidade dos nossos resultados. E no caso da Distsoft, aqui o nosso problema, como que a gente pode resolver ele, né? Como é que a gente pode resolver esse setor de pós-venda? Então a gente pode implantar um setor de Customer Success, que é uma tendência bem grande aí que está chegando no Brasil, né? Não está muito bem disseminada ainda, mas nos Estados Unidos, em empresas já de SaaS, startups, já está bem forte esse conceito, tá, de Customer Success, que é o sucesso do cliente, né? Segundo ponto, fazer a gestão da carteira de clientes, que são aquelas métricas de negócio que eu mostrei. Monitorar a saúde e o engajamento dos clientes, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente pode fazer. E, por último, automatizar a comunicação com os clientes. Esse ponto em específico a gente não consegue fazer através de BI, através do Power BI, pelo menos no nosso caso aqui, mas tem ferramentas aí de mercado muito boas já com ferramentas baseadas em eventos, né? Então, por exemplo, o cliente clicou em um determinado botão, manda um evento para a ferramenta, e dependendo dessa condição do evento, eu posso mandar um e-mail para ele, eu posso ativar um fluxo de automação, qualquer coisa, tá? Então, esse é um processo de automatizar a comunicação com os clientes, certo? Então, vamos explicar um pouquinho melhor o que é o sucesso do cliente, que é um conceito bastante novo aqui no Brasil. Então, o sucesso do cliente, a gente pode dividir em 3 pontos, tá? Em resultado desejado, e o resultado desejado, o que ele é? Ele é igual ao resultado requerido mais a experiência apropriada. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma companhia aérea, por exemplo. A gente vai de São Paulo para o Rio de Janeiro, ou de São Paulo, vamos pegar para o exterior, a gente pode escolher várias companhias aéreas, né? Todas elas vão garantir para mim o resultado requerido. Só que a experiência apropriada vai depender muito das condições do avião, por exemplo, né? Ou se teve atraso, se não teve atraso, se eu fui bem atendido, não fui bem atendido. Então, o que garante o sucesso, o que garante o resultado desejado, é você ter a combinação dos 2 pontos. O resultado requerido, você tem que atingir aquele objetivo, né? Mas só que você tem que atingir aquele objetivo através de uma experiência apropriada. Tá, ok? Então, esse é o sucesso do cliente. O sucesso do cliente é quando o seu cliente atinge o resultado desejado através das interações dele com a sua empresa. E por que está a empresa ali com letra em caps lock, né? Letra tudo maiúscula? Porque não é apenas garantir o sucesso do cliente no software. O cliente, ele precisa ter um sucesso, a empresa dele precisa ter um sucesso com as interações na sua empresa, não apenas no seu software. Certo? Então, toda a parte de atendimento ao cliente vai contar, a parte de marketing pós-venda vai contar, então, suporte técnico vai contar também para o sucesso do cliente. Então, toda a interação do cliente com a sua empresa vai contar para o sucesso dele, vai influenciar no sucesso dele. Tá ok? Então, não é apenas o uso do software. O uso do software é uma das pernas aí para garantir que ele tenha sucesso. Claro, isso aqui também é um resumo bem resumido, né, do que é sucesso do cliente. O conceito é muito mais amplo que isso, tá ok? E como é que a gente pode prever o churn, então? É simples, né, na verdade. A gente divide os clientes em 2 grupos. Clientes que deram churn e clientes ativos. E o que a gente faz com esses 2 grupos? A gente determina padrões comportamentais para conseguir as correlações, né, para conseguir prever o churn. Então, por exemplo, os clientes que deram churn, todos os clientes que deram churn têm um certo comportamento de deixar de usar o software, sei lá, 10 dias antes de dar churn. Então, pô, isso é um lead indicator para mim, né? Então, se o cara parou de usar o software durante 10 dias, pô, eu tenho que tomar alguma atitude, né? Eu tenho que ser proativo com esse cara. Beleza? E os clientes ativos é a mesma coisa. Então eu consigo determinar aí os padrões de comportamento desses 2 grupos e eu consigo determinar aí minhas correlações. Então, em modelos simples, né, com poucas variáveis e poucas amostras, a gente consegue achar essas correlações no olho, né, manualmente. Agora, com muitas variáveis, com mais variáveis e mais amostras, né, mais clientes, a gente precisa de um modelo preditivo, né, com o uso de algum algoritmo de machine learning.
Então, por exemplo, se eu tenho 15 fatores que influenciam dentro do software, tem variável, vamos supor que tenha features que elas são sticks, né? Feature, faltou a palavra em português aqui, pegajosas, vamos dizer, elas prendem o cliente. Então, por exemplo, se o cliente utiliza sempre aquela feature, ele nunca vai sair da nossa empresa. Então, tem vários fatores que podem influenciar o cliente para dar churn ou não dar churn. Então, se eu tiver muitas variáveis que influenciam isso, né? E eu tiver muitos clientes, pô, já não consigo mais fazer isso no olho, né? É muita coisa. Nossa capacidade, nosso olho humano não consegue ver mais do que 3 variáveis, do que 3 dimensões, né? Às vezes 4, dependendo do tipo de gráfico. Mas mais que isso, a gente tem que utilizar um modelo aí preditivo com machine learning. E também, que foi o que eu falei antes, né, a saúde dos clientes não pode ser analisada friamente apenas no uso do software. É um problema muito complexo, né, o churn. E a gente precisa entender o cliente por completo, certo? Então, nesse caso aqui, para simplificar, né, para deixar bastante simplificado esse problema nosso aqui, a gente vai monitorar apenas o uso do software através da quantidade diária de orçamentos, vendas e valor das vendas dos clientes. Então, imagina que o cliente, lembrando, ele é uma distribuidora e ele utiliza o software para fazer toda essa parte de gestão. Então, ele coloca os orçamentos no software, as vendas e o valor das vendas, né? E muito mais outras coisas, né? São centenas de features aí que eles utilizam. Mas para simplificar, para a gente conseguir ver essas correlações no olho, vamos pegar essas 3 variáveis aqui. Então, uma coisa que a gente tem que fazer para poder dividir os clientes, né, ativos da nossa base é determinar as etapas de sucesso. Ou seja, eu saber quais clientes estão no começo do processo de onboarding, por exemplo, quais são os clientes que são fiéis e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui? No nosso caso aqui, nesse caso de exemplo, eu dividi em 4 etapas. Etapa 0, 1, 2 e 3. Na etapa 0 é a fase de ativação. É onde o onboarding tem que ser muito bem feito, né? O cliente entrou na sua empresa, ele tem que ser bem tratado, ele tem que gostar da ferramenta de primeira, de cara, porque o onboarding é a sua primeira chance de matar o cliente, né? Então você não pode deixar ele na mão de jeito nenhum no começo do uso. Então aqui na etapa 0 são os clientes que nunca utilizaram o software. Tá? Na etapa 1, eu coloquei aqui que são os clientes que já enviaram mais de 5 orçamentos em algum mês, mas nunca realizaram venda. E isso é bastante comum, tá, em empresas de software que tem várias features que a empresa considera importante. Por exemplo, venda é super importante nesse caso aqui. Só que tem clientes que não registram venda, por exemplo. Ou por 2 motivos, né? Ou porque não estão com clientes, realmente não venderam realmente, ou não estão utilizando o software de maneira correta. Então eu tenho que descobrir aí, tem que entrar em contato com o cliente, né, e entender o que está acontecendo com ele, se ele estiver na etapa 1 por muito tempo. Qual que é a etapa 2? Que eu coloquei aqui, clientes que realizaram mais de 3 vendas em algum mês. Então note aqui que em algum mês, tá? Então, por exemplo, se ele vendeu no mês, hoje aqui é março, né? Se ele vendeu em fevereiro, beleza, ele está na etapa 2. Se no mês seguinte ele não vender, se ele não fizer essas 3 vendas, ele vai continuar na etapa 2, porque em algum mês ele já vendeu, certo? E na etapa 3, são os clientes com recorrência de venda nos últimos 3 meses. Então eu pego aí os últimos 3 meses, tirando o mês atual, e vejo se ele vendeu nesses 3 meses. Tá, ok? Então são os clientes mais do topo da pirâmide ali, são os clientes mais fiéis. E claro, novamente, isso aqui é uma simplificação bem grande, tá? Porque eu posso ter várias outras etapas aqui, eu posso começar a envolver outras variáveis e tudo mais. E por que eu tenho essa divisão dos clientes em etapas? Porque eu consigo mapear melhor qual a necessidade de cada cliente. Por exemplo, um cliente que está na etapa 0 tem uma necessidade diferente de quem está na etapa 3. Então, os clientes que estão na etapa 3, eu tenho que ter um cuidado grande também, porque eles são os clientes fiéis, né? Eu tenho que manter eles fiéis sempre. E os clientes da etapa 0, eu tenho que fazer com que eles avancem de etapa, com que eles se tornem fiéis também. Então, se um cliente da etapa 3 está com um problema, eu tenho uma certa abordagem. Se um cliente da etapa 0 está com um problema, eu tenho outra abordagem. Então, eu consigo definir abordagens diferentes para cada tipo de cliente. E quais foram os indicadores de tendência que eu utilizei aqui no nosso exemplo? São 2.
Um indicador amarelo, que indica que ele está sem vendas nos últimos 15 dias, ou seja, tem um perigo eminente aí com esse cliente. E o indicador vermelho, que está indicando para mim que os clientes, ele vai indicar os clientes que estão sem orçamento nos últimos 15 dias. Então esses caras aí eu tenho que correr, tenho que dar um jeito de entrar em contato com eles, seja manualmente ou seja por automação, por algum tipo de automação da comunicação, mas eu tenho que dar um jeito de falar com esses clientes, que eles estão no perigo de sair. E como é que fica isso no Power BI então, tá? Vamos falar um pouquinho do Power BI agora. É uma solução que a gente utiliza aqui na Clint e que a gente gosta bastante dele. Então, primeiro eu vou dar um breve overview aqui, bem rápido, de BI, do processo de BI, que todo mundo já deve conhecer. Então, o processo de BI, ele pega os dados daí de clientes, de estoque, produção, vendas, dados externos também. A gente passa por uma ferramenta de ETL. Depois disso, montamos o nosso Data Warehouse. Então, aqui a gente tem nossos dados de forma estruturada, né? Prontos para análise, né? Eles estão melhor condicionados para análise. São dados aí, então, geralmente dimensionais. Depois a gente joga no modelo, a gente cria um modelo de dados no BI, seja ele um modelo dimensional, tabular e tudo mais. E depois jogamos um relatório para uma ferramenta de relatório. Tá, ok? Então esse é o processo de BI, brevemente. E quais são os tipos de modelagem que a gente tem de BI, né? Temos a modelagem multidimensional, que é a mais tradicional, né, a mais antiga, aí, que entrou em 2000, com o SQL Server 2000, que é a construção do OLAP, dos cubos OLAP, né, das dimensões, medidas e tudo mais. Depois, em 2012, entrou a modelagem tabular, que ela é baseada em modelagem relacional, tá, com tabelas, colunas. E também a modelagem do Power Pivot, que o Power Pivot originalmente era um suplemento do Excel, mas agora ele está totalmente integrado, tá, nessa versão nova. Ele é semelhante a tabular, porém para ser utilizado com dados não tão grandes no Excel, tanto no Excel como no Power BI, tá? Então eles possuem a mesma estrutura por trás, o Power Pivot e o tabular. Só que a gente utiliza o Power Pivot quando a gente não tem muita restrição de segurança, de gerenciamento. E o tabular num ambiente mais corporativo, né, mais enterprise. Então, quais são as plataformas de enterprise de BI, né, tradicionais aí? A Microsoft tem um grupo de ferramentas, né, dessas plataformas de BI, né, que é o Integration Services para ETL, o Analysis Service para modelagem de dados e o Reporting Services para relatórios. Então, essas ferramentas aí são bastante tradicionais no mercado de BI e o pessoal aí de grandes empresas, né, de consultorias também utilizam bastante. Só que o que vem mudando, né, no mundo de BI, o que vem acontecendo? Que antigamente o gestor precisava pedir para a TI, né, gerar relatórios. E os relatórios demoravam para ser produzidos. Então a gente tinha ilhas de informação, a gente pode dizer, com informações dispersas, né, e não unificadas. Então, como a gente gastava muito tempo para unir essas informações de diversos locais, começou a surgir aí, desde o anos 2000, ferramentas de BI que são cada vez mais independentes do pessoal de TI. E essas ferramentas a gente chama de ferramentas self-service, né? Então, a Microsoft também tem um stack, né, de suplementos do Excel, e eles começaram a ter esses suplementos lá em 2010, no Excel 2010. Foi quando surgiu o Power Query. Então, o Power Query o que é? Ele é a nossa camada de ETL, né, do processo de BI. Então, ele permite a obtenção e manipulação de informações a partir de diferentes fontes de dados. E também em 2010 surgiu o Power Pivot, que permite a criação de modelos diretamente no Excel para a transformação dos dados em informações significativas. Então, o que é o Power Pivot, se for fazer uma analogia, né, com o BI tradicional? Ele é a nossa camada de Data Warehouse e modelagem de dados. É a nossa camada de Data Mining, né? Então, é onde a gente faz a nossa mineração de dados, onde a gente cria nossas medidas e tudo mais. E por último, Power View. Power View, então, ele permite a criação de relatórios e dashboards que garantem uma experiência interativa ao usuário. Então, é a nossa camada de relatórios do pacote aí de BI da Microsoft, do Self-Service BI. Então, retomando aqui, como é que seria o processo de BI, do Self-Service BI, né? A gente só troca os nomes aqui embaixo, né?
Então, Power Query entrou no lugar de ETL, Power Pivot no lugar do DW, Power Pivot novamente na modelagem de dados e Power View aqui. Certo? Então, fazer uma comparação com Enterprise e Self-Service BI, essas são as ferramentas aí, item por item, né? Enterprise em cima, Self-Service embaixo. E o que é o Microsoft Power BI? Microsoft Power BI é a união desses três suplementos. Então, são os 3 suplementos em um único aplicativo. Dessa união surgiu o Power BI. E por que a gente escolheu o Power BI? Porque por 10 anos ele já vem aí entre os líderes do quadrante mágico do Gartner, né? E tem cada vez mais se distanciado dos demais, como por exemplo aqui no nosso caso, nessa tela aqui que a gente está vendo aqui na esquerda temos 2015, ele estava ali meio que no bolo, ali com clique, Tableau estava mais distante lá em cima, e agora em 2017 a Microsoft aí passou líder absoluto entre as ferramentas de Self-Service BI. Além disso, claro, ele tem muitas funcionalidades interessantes que para a gente se destacou mais do que os outros, do que as outras ferramentas. Então, atualização mensal, até difícil de acompanhar as atualizações, toda hora aparece ali uma notificação de atualização nova. Tem uma grande comunidade na internet, inúmera possibilidade de conexão, facilidade para realizar ETL, o poder das expressões DAX, né? Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, as expressões DAX que surgiram com o Power Pivot, com o modelo tabular também, né? Para realizar cálculos avançados. Interatividade dos relatórios, possibilidade de embedar relatórios em aplicativos, isso é muito legal também, muito legal mesmo. Você pode colocar os relatórios do Power BI no seu aplicativo, pode embedar ele, e por aí vai, tá ok? Por último, claro, ali o último item, né, não menos importante, o preço, né, $9,90 por usuário, $9,90 por usuário, isso é um preço imbatível. Comparando aqui a versão desktop com a online. Na versão desktop é onde a gente faz a construção de modelos e utilizamos as funções DAX. Então, geralmente, a gente começa sempre nosso projeto de BI com o desktop. E daí, no final, a gente publica ele para a versão online. Certo? Então, tem outras vantagens, tem outros pontos ali. Não vou entrar em detalhes agora. E aqui a gente pode ver as telas do Power BI desktop. Então, essa aqui, até quando você abre o Power BI, ele aparece assim. Então, o que é o item importante aqui de início já, né? É o ETL, né? O editar consultas ali, que é o nosso Power Query. Depois, esse item que a gente que está vendo aqui na tela em branco, é o de relatórios, que seria o semelhante ao Power View. Depois entra a visualização dos dados em forma tabular, que é o Power Pivot, e a relação entre tabelas, que também é o Power Pivot. E o que são as funções DAX que eu citei? São as Data Analysis Expression, né? É uma coleção de funções, operadores e constantes que podem ser usados em uma fórmula expressão para calcular ou retornar um ou mais valores. Então são funções semelhantes às do Excel, só que com mais poder. Tem mais funções e são mais poderosas. Quais são os tipos de funções que a gente tem? Tem função de filtro, tem funções de inteligência de tempo, funções de data e hora e funções lógicas. No workshop que eu vou divulgar também em abril, no metade de abril provavelmente, eu vou também dar um pouquinho mais de detalhes em relação às funções DAX, tá? Então, se quiserem ficar de olho no meu LinkedIn, eu vou postar lá. E onde que a gente pode utilizar as funções DAX? A gente pode utilizar ela tanto em uma coluna calculada, como medidas. Então, isso também eu vou detalhar melhor no workshop, então, mas só um breve overview aqui qual que é a diferença, né? A coluna calculada, ela tem um contexto de linha. Ela é um valor calculado para cada linha da tabela. Então, ela é utilizada quando a gente deseja ter esse valor dessa coluna calculada em um eixo de um gráfico, ou quando a gente deseja classificar os dados com base nesses valores das colunas. E a medida, ela tem um contexto de filtro. Ela tem filter context. Então, e ela é calculada somente para as células que são usadas na tabela dinâmica ou no gráfico dinâmico. Elas são mais eficientes computacionalmente, porque as colunas calculadas elas são recalculadas a todo refresh, né? E a medida somente quando a gente joga ali no nosso gráfico. Tá ok? Então vamos agora dar uma olhadinha como é que ficou a solução no Power BI mesmo, com os gráficos interativos ali. Então, deixa eu mudar de tela aqui. Pronto. Então essa aqui é a solução que eu vou disponibilizar
online, tá? Eu vou publicar online e vocês vão poder brincar aí à vontade. Então eu tenho aqui, ó, algumas abas aqui do meu relatório. Tenho uma aba de avaliação individual, uma aba de visão geral do mês, visão geral histórico, mapa dos clientes, etapa geral e alertas. Depois eu entro em detalhes uma por uma. Então, como é que está o nosso modelo de dados? Vamos ver aqui, ó, nossas relações. Olha só, a gente tem aqui algumas tabelas, tá? Temos 3 tabelas fatos aqui. Então, temos uma F atividades, onde eu tenho aqui dia por dia e cliente por cliente, qual foi a quantidade de orçamentos, vendas e valor das vendas, certo? Tem uma tabela fato aqui de Excel, que eu tenho uma tabelinha onde eu tenho quais foram as datas de upsell e qual foi o cliente que fez upsell e o valor, né? O valor novo que ele está pagando, assim como a tabelinha de churn. Então eu tenho cliente por cliente, qual o valor que ele pagava e qual foi o motivo do churn, certo? Aqui eu tenho minha tabela de clientes, onde eu tenho detalhes do cliente, né? Nome e fantasia, quem que é o responsável pela conta, a pessoa da empresa de software, né, do atendimento, né, responsável pelo cliente, quem é essa pessoa, qual que é o plano do cliente, cidade, estado e tudo mais. Tem aqui uma conexão com os planos e por aí vai. Tenho 2 tabelinhas aqui, ó, de métricas, então toda essa calculadora na frente, essas variáveis com calculadora na frente, são métricas calculadas via função DAX. Beleza? Na nossa tela do central aqui, ó, nossa visão das tabelas, né, em forma tabular, né, semelhante ao nosso modelo tabular. A gente tem aqui tabela por tabela os valores, tá? Então, isso aqui é uma tabela consolidada, uma tabela de calendário, que é sempre importante a gente ter, tá? Para a gente poder fazer slicers e filtros com diferentes tipos de variáveis relacionados à data. Então, não somente mês, ano, posso botar aqui, se eu quisesse, posso botar de semana do mês, posso botar um monte de coisa aqui, tá? Que eu posso filtrar os nossos dados, por onde eu posso filtrar nossos dados. Tabela de clientes, tabela de planos. Então, ó, o que eu tenho aqui? Uma tabela bem desnormalizada, né? Só o nome, o ID do plano, o nome do plano e o valor que o cliente paga naquele plano, certo? E outras tabelas aqui. Vamos ver aqui a solução, como é que ficou então. Nessa primeira aba aqui, então, eu tenho uma avaliação individual, tenho o histórico do cliente, tá? Eu tenho um filtro de cliente aqui em cima e o histórico dele mês a mês de orçamentos e vendas. Então, nosso cliente 1 aí, só para a gente entender o que aconteceu. Ele entrou no dia 5/2 e só emitiu o orçamento, cadastrou o orçamento aqui nesses 3 meses. Ó, valor de venda 0, então nosso cliente aqui não está utilizando o software. Ou não está vendendo, o que é muito difícil, né, porque senão ele já teria quebrado, ou não está utilizando o software, deve estar utilizando outro software, ou planilhas, não sei. E isso é bastante comum também, né? Clientes que pagam por um serviço, por um produto e não utilizam. Utilizam um concorrente, ou deixam esquecem que tem o software e tudo mais. Então, se eu for mudando de cliente por cliente aqui, eu tenho um histórico um por um, tá? Então, eu consigo entender aqui, claro, eu tenho 15 clientes aqui só, então é fácil, né, fazer esse filtro aqui. Agora, imagina se eu tivesse 1000 clientes. Não tenho como ficar olhando cliente por cliente todo dia, né? Então, é por isso que a gente tem aquelas etapas e os alertas. Além também, claro, de ser quanto mais clientes, mais preciso né, ir para o lado de automação de marketing, de pós-venda e tudo mais. Segunda aba aqui, então. Aquela tela que a gente já viu no começo da apresentação, com as minhas métricas de negócio. Então, aqui é o filtro que eu falei que dava para fazer. Ó. Se eu clico no mês de fevereiro, eu tenho quantos clientes entraram naquele mês, qual foi o NMR daquele mês, março, abril, maio e por aí vai. Se eu quiser selecionar mais de um mês, eu deixo o Ctrl apertado aqui e clico. Beleza? Então, aqui o gráfico é também totalmente interativo. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nesse item aqui, os demais são filtrados também. Se eu clicar aqui também, aqui também. Então, tudo que eu clicar que que esteja na forma gráfica, né, eu consigo filtrar os demais dashboards, os demais gráficos, tá? Na visão geral do histórico, é aquele gráfico que eu mostrei para vocês já. Eu posso filtrar por ano aqui, eu quero ver só 2015, tá aqui. Só 2016, tá aqui.
beleza? Passo o mouse em cima, ele mostra a informação para mim ali, ó, de junho, julho. Se eu filtrar aqui um só, esse gráfico vira um ponto, né? Que é um mês único. Próximo item aqui, mapa dos clientes, que é simples, né? Só quais são as cidades dos clientes e o ponto, e quanto maior o círculo aqui, vamos ver, quanto maior o círculo, maior a quantidade de clientes. Então no Rio de Janeiro e São Paulo são onde tem mais clientes, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Aqui o gráfico das etapas, como é que ficou então? Na situação atual dos nossos clientes aqui, tá? Tenho 3 KPIs aqui, tenho 4 informando a quantidade de clientes na etapa 0, quantidade de clientes na etapa 1, quantidade de clientes na etapa 2, e tem um gráfico de rosca aqui também. Tenho aqui também uma divisão, essas 3 pessoas aqui, né, esses 3 personagens que eu botei do Star Wars, são o nosso pessoal de atendimento. Então eu tenho 3 pessoas responsáveis pelo sucesso dos clientes. Então a gente faz uma divisão da carteira, né? Então o Anakin Skywalker aí tem 3 clientes, o Darth Vader tem 3 e o Han Solo aí tem 4, tá? Então a gente pode filtrar aqui por eles também. E aqui a gente tem um gráfico de dispersão animado, né? Mês a mês, ó. Se eu der um play aqui, deixa eu botar em tela cheia. Se eu der um play aqui, cada bolinha, né? Cada círculo é um cliente. Então ele vai acompanhando o cliente, ó. O cliente está indo para trás, vai para frente e por aí vai. Mês a mês, tá? Se eu clico no cliente, ele me dá todo o histórico dele, ó. Para onde que ele foi, de onde que ele veio, para onde que ele foi. Eu consigo botar mais variáveis aqui, né? Por exemplo, o tamanho do círculo. Posso botar também a saturação. Então eu posso fazer algumas coisas para ter mais variáveis no mesmo gráfico. Certo? Próximo item, então, os alertas, né? Os nossos indicadores de tendência são os alertas que a gente criou aqui. Então vamos ver o que é. São os alertas dos últimos 15 dias de atividade dos clientes. Então o que eu estou mapeando aqui nessa página aqui, tá? Nesse relatório aqui. A quantidade de orçamentos e vendas dos últimos 15 dias, cliente por cliente. Então se eu maximizar aqui, ó, eu tenho aqui o ID do cliente, o nome fantasia dele, quantos orçamentos ele enviou nos últimos 15 dias, quantas vendas ele realizou nos últimos 15 dias, qual que é a etapa que ele está e qual que é o alerta. Então vamos pegar aqui, por exemplo, etapa 0, filtrar aqui, ó. Na etapa 0, eu tenho 2 clientes no vermelho. Todo mundo na etapa 0 estará no vermelho, né? Porque ele não tem orçamento, nunca emitiu orçamento. Então eu tenho 2 clientes com o Darth Vader e um com o Han Solo. Etapa 1, eu tenho um cliente no amarelo com o Anakin e um no Darth Vader. Beleza? O que é o amarelo? Lembrando, o amarelo é o cara que não enviou orçamento nos últimos 15 dias. Só que está na etapa 1, né? Etapa 2. Tem um cliente na etapa verde, um cliente ok, né? E um cliente amarelo. E na etapa 3, tem 2 verdes, né? E um amarelo. E tem aqui minha tabelinha filtrada também. Certo? Claro, não dá para explicar tudo a detalhes aqui, porque a gente tem uma restrição do tempo, né? Mas, novamente, no workshop vai ser com base nesses mesmos clientes aqui, nesse mesmo caso, e vai ficar um pouquinho mais bem explicado, um pouquinho mais, com mais detalhes, tá? Então fiquem de olho aí no meu LinkedIn, que em breve eu devo divulgar esse workshop, que vai ser bem longo daí, vai ser provavelmente umas 5 horas de workshop, só de Power BI e de sucesso do cliente, tá ok? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto. E quais são os benefícios, então, que a gente pode tirar do uso de BI em sucesso do cliente, em pós-venda? Então, primeiro, maior controle sobre o uso do software. Então, com isso, a gente consegue realizar melhorias no produto com base em dados, né? E não no que a gente acha que é importante e o que a gente acha que não é importante. Segundo ponto, a gente passa a conhecer o comportamento dos usuários e a gente consegue dividir a base de clientes para abordagens personalizadas. Foi o que eu falei anteriormente. Um cliente da etapa 3 tem uma necessidade diferente do cliente da etapa 0. Terceiro ponto, a possibilidade de ter um atendimento pós-venda proativo, e isso aumenta e muito o engajamento dos clientes. Quando a gente toma uma ação proativa, antecipando um possível problema do cliente, a gente ganha bastante pontos, né, com esse cliente, bastante credibilidade
no com o nosso produto, com a nossa empresa. E por último, né, mas não menos importante, é a maior previsibilidade de churn e upsell. Então a gente tem aí um maior controle da nossa parte financeira, né, e da saúde da nossa empresa. E era isso, pessoal. Então aqui, brevemente, sobre a Clint Solutions. Tá? A gente é uma empresa focada em consultoria para transformação digital. Então nós transformamos empresas tradicionais em líderes digitais, tanto nos setores principalmente, né, com foco nos setores de marketing, vendas e pós-venda, tá ok? Então, com ferramentas de automação de marketing, a gente faz os processos de vendas e marketing tornarem-se digitais, né? A gente avalia também toda a parte de gestão estratégica da empresa, tudo que foi voltado a marketing, vendas e pós-venda. No pós-venda, a gente está se especializando bastante em sucesso do cliente, principalmente em empresas SaaS, né, Software as a Service, que são empresas aí que geralmente mais novas, né, que não fazem esse trabalho que a gente mostrou hoje aqui na apresentação de monitorar os clientes com eficácia. E também empresas tradicionais também, né? Na questão de avaliação de churn, de upsell, a gente faz todo esse mapeamento dos clientes atuais da empresa. Certo? Fico por aqui. Novamente, meus parabéns para o Rafael. Muito obrigado pelo convite. Fiquem de olho aí no meu LinkedIn, galera. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu!